Remedios Varo foi uma pintora espanhola radicada no México. O nome Remédios foi dado por sua mãe, muito católica, em referência a Nossa Senhora dos Remédios, por conta de uma filha anterior que a mãe de Remédios havia perdido. Aos 15 anos entra na Academia de Belas Artes de San Fernando, sendo uma das primeiras mulheres a estudar nessa instituição. Lá, trava contato com artistas como Lorca e Dalí. Em 1930, ano em que se forma, casa-se com outro pintor, Gerardo Lizarraga, e se muda para a França, onde vivem por um ano. Ao voltar para a Espanha, se estabelece em Barcelona e vive com produções gráficas para a publicidade. Em 1935, se separa e no ano seguinte explode a Guerra Civil Espanhola. Posicionando-se ao lado dos republicanos, conhece o poeta surrealista francês Benjamin Perret, que chega à Espanha para lutar na guerra. Em 1937, ela retorna à França, dessa vez para ficar com Perret. Lá, ela convive com o grupo surrealista, Breton, Max Ernst, Leonora Carrington, e se aproxima ainda mais do movimento. Tudo seguiu assim, até que uma vez mais sua história é atravessada por uma guerra. Remédios e Perret são presos. Perseguidos pelos nazistas, conseguem alcançar o exílio. Após uma passagem pelo Marrocos, se estabelecem por fim no México. México, país que Artaud conhece nos anos 30 na viagem em que encontra os índios Tarahumara. México, país que Breton colocou como o mais surrealista do mundo. Foi para lá que Remédios foi, e mesmo depois de se separar de Perret, em 1947, e este retornar a Paris, ela lá permanece. Lá, ela convive com Otávio Paz, Frida Kahlo, Diego Rivera e reencontra Leonora Carrington. E é em 1947 que Remédios começa um trabalho para Bayer. Sim, Remédios trabalha para uma empresa farmacêutica. Isso aconteceu na Venezuela entre os anos de 1947 e 1948. Produzidas sob o pseudônimo Uranga, suas produções representam sintomas que os remédios da farmacêutica alemã atendiam. Este é um caso em que publicidade e arte se encontram e rendem bons frutos. Os trabalhos alcançam uma profundidade que mesmo a mais hermética das bulas jamais aspirou. As doenças representadas se dividem em dois tipos: as causadas pela natureza, como malária e amebíase, e as causadas por elementos humanos, como dor reumática e insônia. Se o trabalho alavancou as vendas de remédios, não é certo, mas certamente alguma coisa esses desenhos por si só ajudam a curar. Remédios Varo vive e morre no México, em 1963, quando, aos 55 anos, sofre um ataque cardíaco. Varo, a pintora dos olhos felinos, produziu figurações de doenças sob encomenda, mas a arte é lugar de elaboração não só das dores físicas, mas também das dores da alma. Muitos artistas lidaram com suas dores e doenças por meio da produção artística. Frida Kahlo, com sua vida atravessada por problemas físicos, fez isso fartamente. Van Gogh, com suas crises. Francisco Goya, que teve uma doença que o deixou surdo durante boa parte da vida. Eduard Munch foi outro que teve a vida atravessada pela doença. Sua mãe, Laura Catherine, morreu de tuberculose quando o pintor tinha 5 anos. Quando ele tinha 14, é sua irmã, Sophie, que aos 15 anos morre da mesma doença da mãe. Ao longo da vida, Munch pinta A Menina Doente. Em 1889, quando ele próprio estava doente, pinta A Primavera. Já em 1895, pinta Morte no Quarto da Doente. E A Mãe Morta e a Criança surge entre 1897 e 1899. Egon Schiele, que assim como seu mestre Gustav Klimt morreu de gripe espanhola, retratou a doença em seu trabalho. Sua esposa Edith, grávida de 6 meses, também foi vítima da gripe. 3 dias depois da esposa, Egon Schiele segue o mesmo caminho. Um dos exemplos mais radicais de como um artista lidou com a doença veio do estadunidense William U. Tiermolen, que, após ser diagnosticado com Alzheimer em 1995, teve sua produção mudando radicalmente daí em diante. Às vezes, o remédio é para curar a dor. Às vezes, o remédio é a própria dor.